Olá a todos, então agora a gente vai resolver essa questão de quebra de impureza e umidade. O enunciado diz o seguinte: considere os seguintes recebimentos de 3 cargas de soja com as características apresentadas na tabela a seguir. O produto será armazenado com 1% de impureza e 12% de teor de água. Daí ele pede para calcular essa série de fatores aqui. Este é um exercício bem simples, trata-se de uma simples aplicação de equações, mas que é bem comum e muito utilizado no dia a dia de uma unidade armazenadora. Então, essa unidade está recebendo essas 3 cargas de soja e na recepção ela verifica, por exemplo, que essa carga 1 apresenta um grau de impureza de 3% e um teor de água de 21%. E com base nisso, essa carga será submetida a um processo de limpeza e depois de secagem, e o exercício para a gente calcular a variação de massa quando esse produto sofre essas quebras de impureza e de umidade. Então, o exercício nos pede para que seja feito o cálculo de todos esses valores para as 3 cargas de soja que serão recebidas. Aqui a gente fará os cálculos para a carga 1 e no final nós deixaremos os valores calculados para a carga 2 e 3 para que você possa fazer e conferir esses valores. Antes de calcular o que se pede na letra A gente precisa calcular qual que será a massa de grãos limpa, porque esses valores são calculados em cima da massa de grão já limpa. Para isso, primeiramente, a gente precisa calcular a quebra de impureza a qual essa carga será submetida durante o processo de limpeza. Isso é simples e pode ser calculado por essa equação, que é a subtração do grau de impureza inicial, que foi dado aqui para a gente, 3%, isso menos o grau de impureza final, que é o grau de impureza com o qual ela será armazenado, que é 1%, dividido por 100, menos o grau de impureza final, que é 1%. Então, tudo isso multiplicado por 100. Substituindo esses valores, a gente chega que a quebra de impureza será de 2,02%. Então, tendo a quebra de impureza, já podemos calcular qual será a massa de impureza removida durante a limpeza. Para isso, basta multiplicar a carga recebida, que nos foi falado aqui, que é de 20 toneladas, pelo quociente entre a quebra de impureza que a gente calculou e 100, a quebra de impureza dividido por 100. Então, fazendo este produto, a gente chega que a massa de impurezas removida durante a limpeza será de 0,404 toneladas. Então, o produto limpo, que irá para a secagem e depois para armazenamento, será a nossa carga recebida menos a massa de impurezas que será removida. Então, fazendo este cálculo, a gente chega que o produto limpo que será levado para o secador será de 19,596 toneladas. Então, a gente já pode começar os cálculos. Na letra A, pede para que seja calculado as massas de água e matéria seca para a carga na recepção. Então, vamos fazer aqui para a carga 1. Então, nós já sabemos que a massa de grãos que será submetida ao processo de secagem é de 19,596 toneladas. Para calcular a massa de água presente nessa massa total de grãos, basta multiplicar o teor de água por este valor da massa total de grãos. Aqui no enunciado fala que para a carga 1, este teor de água é de 21%. Então, substituindo aqui os valores, a gente chega aqui, a massa de água presente na massa total de grãos é de 4,115 toneladas. Assim, podemos também calcular a matéria seca, que será dada pela subtração entre a massa total de grãos já limpa e a massa de água presente nela. Substituindo os valores, a gente chega aqui, a matéria seca dessa massa de grãos será de 15,481 toneladas. Então, a letra A já foi resolvida. Na letra B, pede para que seja calculado os teores de umidade em base seca de cada carga. Então, fazendo para a carga 1, nós temos que o teor de umidade em base seca é a divisão entre a massa de água e a matéria seca, dois fatores que a gente calculou aqui na letra A. Então, fazendo essa divisão, a gente chega aqui, o teor de umidade em base seca será de 0,2658 ou 26,58%.
Na letra C, pede para calcular a quantidade de água evaporada na carga durante o processo de secagem. Então, podemos também calcular aqui. Primeiramente, a gente precisa calcular a quebra de umidade a qual essa carga será submetida durante o processo de secagem. Este valor pode ser calculado por essa equação aqui, que é o teor de água inicial com que essa carga chega, que nos foi falado aqui que é de 21%, menos o teor de água final, que é aquele com o qual a carga será armazenada, que o enunciado fala que é 12%, dividido por 100 menos o teor de água final, que é 12%. Tudo isso multiplicado por 100. Substituindo esses valores, a gente chega aqui, a quebra de umidade será de 10,23%. Assim, podemos calcular a massa de água evaporada multiplicando a massa total de grãos já limpos pela quebra de umidade que a gente acabou de calcular. Então, fazendo esse cálculo, a gente chega que a massa de água evaporada será de 2,005 toneladas. Então, já calculamos a letra C. Na letra D, pede para calcular os respectivos descontos relacionados à quebra de impureza e umidade de cada carga e a quantidade de produto limpo e seco a ser armazenado. Então, fazendo aqui para a carga 1, nós já calculamos anteriormente a quebra de impureza e a quebra de umidade, assim como a massa de impureza removida e a massa de água evaporada. Então, nós podemos calcular aqui diretamente os descontos relativos à impureza removida e água evaporada, simplesmente somando esses valores de massa de impurezas removidas e massa de água evaporada. Então, fazendo esse cálculo, a gente chega que o desconto será de 2,409 toneladas. Assim, nós podemos calcular também a massa de produto limpo e seco que será armazenada. Para isso, basta a gente subtrair a massa total de produtos que foi recebido na unidade, fazer a subtração entre a massa total recebida na unidade e os descontos. Aqui, como a gente já tem a massa de produto limpo, basta a gente subtrair o desconto de água evaporada, pois a massa de produtos limpos já conta com o desconto da massa de impureza. Então, substituindo esses valores, a gente chega aqui, a massa de produto a ser armazenada será de 17,187 toneladas. Então, também já calculamos a letra D. Na letra E, fala que o produto limpo e seco será armazenado por 150 dias. Considerando a quebra técnica de 0,01% a cada 15 dias, ele pede para calcular qual será a quantidade de produtos pedido após esses 150 dias de armazenamento. Então, nós precisamos calcular qual será a quebra técnica nesses 150 dias que a massa de grãos ficará armazenada. Para isso, basta aplicar essa regra de 3 simples. Nós sabemos que em 15 dias haverá uma quebra técnica de 0,01%, que foi informado aqui no enunciado. Então, em 150 dias, essa quebra técnica será de 0,1%. Então, agora, para calcular a perda de massa de grãos devido à quebra técnica, basta a gente multiplicar essa massa total de grãos limpa e seca pela quebra técnica nos 150 dias dividido por 100. Então, fazendo esse cálculo, a gente chega que a perda de massa de grãos por quebra técnica nos 150 dias de armazenamento será de 0,017591 tonelada. Assim, para calcular a quantidade de grãos expedida, basta que a gente subtraia desta massa de grãos limpa e seca a perda por quebra técnica. Então, fazendo essa subtração, a gente chega que a quantidade de grãos expedidas será de 17,573 toneladas de grão. Então, com isso, a gente já calculou tudo o que foi pedido no exercício. Conforme comentado anteriormente, aqui a gente deixa os valores calculados também para a carga 2 e 3. Então, basta você calcular esses valores e conferir com o que está aqui na tabela. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo exercício.